Shalom, amados, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é o dia 30 de maio de 2021, nós estamos com a lição de número 9 e chegamos para falar a respeito do ministério pastoral. Vamos falar hoje sobre o ministério do pastor. O nosso texto áureo, ele está em João 10 e 11, que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A nossa verdade prática vai dizer que por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 10, versículo 11 e o 14, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ainda Tito, capítulo 1, versículo do 7 ao 11 diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ainda em 1 Pedro, do 5, do 2 ao 4, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ok, lá? Está entre vós. Tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Desculpa aí, irmão, precisei chamar aquilo porque o gato está querendo pular pela janela aqui. Amados, nós chegamos a falar sobre o ministério pastoral e assim como eu falei dos ministérios, dos dons espirituais, que eles na verdade são estritamente entrelaçados um ao outro, isso também acontece com os dons ministeriais. É uma linha muito tênue a diferença entre uma função e outra função. A gente falou sobre o ministério dos apóstolos, profetas, e a gente viu que todos precisam conhecer muito a palavra, todos precisam... Agora, eu diria assim, tem um quesinho que vai ser o detalhe que vai diferenciar uma vocação da outra. Quando nós falamos a respeito do ministério pastoral, a gente já começa a entender a importância desse ministério, porque já é usado o exemplo máximo. E o exemplo máximo de pastor não foi os apóstolos, não foi discípulos, não foi grandes pregadores. O maior exemplo de pastor foi dado por Jesus. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vamos entender o cerne desse ministério pastoral. Por quê? Porque Jesus, independente de qualquer coisa, ele era um líder, né? Falando especificamente como um líder, ele era um líder que ele sempre estava procurando manter a sua escola, digamos assim, o seu grupo de alunos unidos, coesos, ensinando eles,
E essa é a figura. E acima de todas as coisas está a forma como Jesus unia esse grupo. Às vezes nós vamos estudar particularmente a vida de cada um dos apóstolos. Irmão, o grupo não era fácil não. Era um grupo de pessoas muito amorosas, como a gente vai encontrar o exemplo máximo de pessoa amorosa, que era o apóstolo João. E segundo a tradição, o apóstolo João era o mais jovem. Mas nós vamos encontrar esse mesmo João, que é uma referência quando se fala de amor. A gente lê as cartas de João, a gente sente o amor nas palavras de João, nas cartas que ele escreveu. E esse João, junto com Pedro, com Tiago, é o mesmo que certa feita, uma determinada cidade não quis receber Jesus, e eles falaram para Jesus: olha, Jesus, você quer que nós ore aqui e caia fogo do céu e acabe com essa cidade? Olha o nível. O cara que é reconhecidamente um exemplo no amor, é esse que está pedindo para orar. Aí você tem um cara bruto, rústico, como Pedro. Você tem um dos discípulos, que ele é chamado Simão o Zelote. Irmão, o Zelote, eles eram um grupo de revolucionários que eles queriam resolver todas as coisas na espada. O couro comia. Os Zelote eram pessoas violentas, bravas, sanguinárias e tudo mais. Então, nós precisamos entender o grupo que tinha, e Jesus tem a grande habilidade de manter esse grupo unido. E na ausência de Jesus, quando Jesus se faz ausente, esse grupo vai se manter coeso. Apesar de todas as falhas, todas as dificuldades que o grupo de Jesus ele encontrava, foi um grupo que deu muito certo, deu muito resultado. E não só falando como na questão de pregar o evangelho, mas em todas as questões. Eles conseguiram assimilar o papel de liderança, eles conseguiram assimilar o papel de cuidar um dos outros, de cuidar dos irmãos que faziam parte da comunidade. E isso vem da onde? Isso vem do ensinamento, isso vem do que Jesus coloca para ensinar. Então, Jesus é o padrão, é o nível mais alto de pastor. E Jesus ele vai usar essa figura de pastor com ele mesmo para dizer: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, aí a gente vê qual é o nível que se é esperado de um pastor. E às vezes, irmãos, a gente não consegue compreender de muitos pastores, né? A gente vê a história de pastores que eles não morreram como Cristo na cruz, mas eles deram a vida deles pela obra. Eles deram a vida deles. Quando a gente começa a pegar a história, por exemplo, da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren largaram a vida deles na Suécia, largaram a vida deles depois nos Estados Unidos, porque eles estavam nos Estados Unidos quando vieram para o Brasil, para vir para um país que eles não conheciam, não sabiam. E aqui, irmãos, e se esmerilharam pelo Evangelho. Nós temos outros pastores, né? Nós temos o pastor Valdomiro. Se você vai olhar para a vida dele, ele deu a vida pela obra que hoje está constituída. E essa é a ideia principal da vida de um pastor mesmo. Hoje nós, infelizmente, perdemos essa linha, perdemos esse contato de conseguir compreender e de valorizar cada ministério. E aí a gente, muitas vezes, porque o cara prega bem, ele é chamado de pastor. Porque o cara fala bem, porque o cara... Não é isso. O pastor, ele tem aquela figura amorosa. Ele tem aquela figura de conseguir unir as pessoas. Ele tem aquela figura, quando a gente lê aqui, ó, o que Tito vai nos ensinar, ele vai dizer, olha, que ele seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Olha, primeira coisa, seja irrepreensível com o que ele dá, porque ele está tomando conta da casa de Deus. Nisso ele tem que ser irrepreensível. Esse é o primeiro papel do pastor.
Ele não pode ser digno de ser chamado a atenção, ou de ser negligente, ou de ser, como que eu posso dizer, de levar, porque um pastor, a pessoa que está na frente, está nesse aspecto de liderança, ele é sim responsável pela vida das outras pessoas. A Bíblia vai dizer para nós não causarmos amargura nos nossos pastores, porque eles vão nos apresentar diante de Deus. Então, é uma coisa muito importante. Aí Paulo vai ensinar para Tito, olha, que ele seja não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas é dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme, de novo, a mesma coisa que a gente falou do profeta, a mesma coisa que a gente falou do evangelista, que a gente falou do apóstolo, está chegando aqui no ministério do pastor, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. O pastor precisa, a figura de autoridade na vida dele tem que ser latente. E essa figura de autoridade não é aquela autoridade vinda do autoritarismo, é aquela autoridade que quando a pessoa fala, nós sentimos o poder da autoridade na palavra dela. E ele diz, tanto para admoestar, ou seja, para ensinar com a sã doutrina. Então, quando ele vai ensinar, a palavra dele tem o peso natural do ministério dele. E ele diz aqui, poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós precisamos entender, essa é a figura central do ministério pastoral. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, há muitas pessoas que elas querem ser chamadas de pastores, mas porque ela tem algum tipo de vantagem com isso. E não é isso que deve nos levar a desejarmos. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que quem deseja o episcopado, grande coisa deseja, boa coisa deseja, mas olha, tem toda uma condição para que isso aconteça. Então Jesus, ele vai colocar-se como a figura principal do pastorado. E aí nós temos que olhar, olha, a Bíblia vai dizer, né? O apóstolo Paulo vai ensinar lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer, que os maridos devem amar as esposas, assim como Cristo amou a igreja. Aqui, Jesus mesmo está falando dele, que ele é o bom pastor. Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e ele deu literalmente. E quanto se nós estamos dispostos, se nós queremos a glória, se nós queremos a ideia principal de podermos dizer que nós estamos cuidando daquilo que é de Deus, quanto que nós estamos dispostos a nos doar. Porque muitas vezes, irmãos, é pesado o fardo, a dor é grande, mas precisa ter muito cuidado ao cuidar de pessoas. Isso é uma função muito digna, mas que tem um peso muito grande. Então, Jesus, ele vai dizer, eu conheço, o bom pastor conhece as suas ovelhas, e delas ele é conhecido. Então, amados, nós precisamos sempre olhar para essa conotação de Jesus como o grande pastor. Quais são as grandes características de um verdadeiro pastor? A Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia diz que um verdadeiro pastor, ele tem que ter um caráter íntegro. Não é fácil, irmãos. Às vezes, eu sempre falo para os irmãos, né? É difícil você conseguir manter-se íntegro em todas as áreas da vida. Porque às vezes você
é um exemplo porque não bebe, você é um exemplo porque não fuma, você é um exemplo porque não fala palavrão, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas em outras coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem nem nada, você não é um exímio, não é um exemplo. E a Bíblia diz que a nossa lição vai cobrar do pastor o seguinte: ter um caráter digno. O que é? Como que você é conhecido quando você não está no meio dos irmãos? As pessoas, a Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, essa figura que precisa ser um exemplo para os irmãos, tem que procurar ser um exemplo digno de ser seguido. Eu lembro quando eu estava no quartel que sempre que uma pessoa fazia uma coisa que era digna de elogio, ela recebia um elogio. Então tinha lá a ordem do dia, que é quando o quartel todo fica sabendo das coisas referentes administrativamente do quartel. Então na quarta parte era justiça e disciplina. Então quando o camarada fazia uma coisa que era digna de elogio, aí eles liam, falavam o que o cara fez, olha, é digno de elogio e tal, e aí eles sempre encerravam dizendo assim: exemplo digno de ser seguido por pares e subordinados. Então, nós precisamos também ser dessa forma para as pessoas. O mundo, ele fica olhando a nossa vida com lupa. Para quê? Para poder te acusar, para poder, se você recebeu o peso do ministério, ser chamado de pastor, de ser considerado, às vezes a pessoa nem é separada, mas ela é considerada um pastor porque ela tem a conotação, ela tem as qualidades que as pessoas naturalmente reconhecem ela como um pastor. Então ela precisa, nesse momento, ter um caráter íntegro. Eu uma vez li um livro, ele chama Didaquê, esse livro, e ele conta histórias lá do tempo dos apóstolos, era histórias, coisas que a própria igreja ensinava. Então, um pastor, naquela época, quando ele ia de uma cidade para outra, ele era ensinado o seguinte: quando ele chegava naquela cidade, a primeira casa que oferecesse estadia para ele ia para aquela casa e ficava lá do começo até o fim. Vamos supor que ele foi numa casa lá de um irmãozinho muito pobre. Não interessa, enquanto ele estivesse naquela cidade, ele ia ficar ali. Mesmo que um outro irmão mais abastado, mais bem sucedido, viesse e chamasse ele para ir para a casa dele, ele não podia. Era a ordem que os pastores naquela época, na época dos apóstolos, eles recebiam. Então, nós precisamos internalizar isso dentro de nós, porque nós precisamos ter um caráter que não deixe dúvida para ninguém. Às vezes você tem uma função na igreja e às vezes você fala uma coisa, uma palavra que você fala, o irmão já entende que você está ali querendo receber aquilo ou ter aquilo e não é bom. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que não pertencem a você. Não é sua. São pessoas que foram chamadas por Deus para que você possa tomar conta. Não é fácil. Aí Jesus se coloca ainda como exemplo, fica mais difícil ainda para nós. Ele precisa ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. É o que eu falo. E às vezes, irmãos, tem uma palavra que eu gosto muito, né? Eu gosto de toda palavra. Mas esse versículo, eu sempre lembro dele e fico muito feliz quando eu lembro dele, porque a Bíblia diz assim que a criação, ela anseia pela revelação dos filhos de Deus. E eu sempre falo, às vezes você tem você trabalha numa empresa, você é crente, as pessoas sabem que você é crente, e tem lá um não crente lá que é uma pedra no seu sapato. Mas, irmão, olha, é para amassar você. E eu sempre falo o seguinte, irmãos, muitas vezes é porque a pessoa está querendo ver em você o brilho de Deus. Ela está esperando, ela fala, mas você não é crente? Não é que ela está querendo te atacar, porque na verdade ela quer ver o brilho de Deus na sua vida. E nós, como servos de Deus, precisamos mostrar esse brilho para as pessoas. As pessoas precisam ver esse brilho na nossa vida. Então,
Meus queridos, nós precisamos ser um exemplo para os fiéis. Meu Deus do céu. O Paulo ensinando Tito, ele fala, olha, o pastor não pode ser iracundo. Eu já sou reprovado aí, porque de vez em quando a ira toma conta de mim. Eu ainda procuro me pegar naquele versículo que diz, eu irei, mas não pequeis. Mas a ira, de vez em quando, quer saltar para fora. Quer fazer eu esquecer quem eu sou. E esse é um desafio que nós temos. Porque as pessoas, muitas vezes, se você é uma pessoa lá do meio da igreja lá, você faz alguma coisa, todo mundo te compreende. Oh, coitado do irmão, foi um momento. Mas o pastor não tem esse direito, não. Pastor, todo mundo olha para ele e espera dele sempre a atitude mais correta. Isso é os irmãos dentro da igreja. Porque os de fora, irmão do céu, eles querem que você seja a perfeição em pessoa. E nós precisamos zelar. Porque nós estamos, irmãos, não é defendendo o nosso nome, defendendo a nossa igreja. Nós estamos defendendo o reino de Deus. Então, o pastor, ele tem a função de ajudar, a função de ser um grande conciliador, né? Ele tem a função de ser um agregador de pessoas, né? O pastor é uma pessoa que, se ele, vamos supor lá, né? Tem duas irmãzinhas que cantam bem na igreja lá, as irmãs são uma labareda cantando. Aí, se ele dá a oportunidade 2 vezes para a mesma irmã, pronto, as pessoas já olham e já falam, e essa aí é a preferida dele. Pronto, se ele tiver uma preferida, irmão, acabou o ministério do camarada. Por quê? Porque as pessoas querem do pastor essa retidão, esse exemplo. O cara que ele vai aconselhar um casal e ele tem que ter o jogo de cintura de ensinar o casal, aconselhar o casal e não demonstrar que ele está do lado de ninguém. Porque, se um falar, não, ele está do lado do marido, está do lado da esposa, pronto, é pedra na cabeça até cansar. Então, nós precisamos reconhecer isso. Hoje é uma lição, irmãos, que nós podemos assim pensar, né? Como é que nós reconhecemos? Você ora pelo seu pastor? Você agradece ao seu pastor? Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, e eu sempre procuro colocar isso em prática. Eu aprendi que a gente nunca joga pedra no poço que a gente bebeu água. Não interessa que poço é. Se eu bebi água daquele poço, eu não posso jogar pedra. Então, muitas vezes, a gente é incompreensível com as pessoas que têm se esforçado para trazer alguma coisa que seja uma forma de bênção para a nossa vida. Seja ministrando a palavra, seja orando, seja fazendo uma visita, seja como for. Nós temos dificuldades de reconhecer a bondade que alguém fez à nossa vida. E nós precisamos fazer o quê? Sempre ter essa forma de gratidão. Não é uma forma para nós terminarmos essa aula e olharmos para os nossos pastores na ânsia de podermos cobrá-lo mais. Ele precisa fazer mais, ele precisa ter mais. Mas no que eu posso ser útil para ajudar o meu pastor? Porque o fardo, irmão, é pesado, né? Às vezes o irmão tá lá, dorme a noite toda, né? E lá é uma maravilha. O pastor não, muitas vezes ele vai dormir, alguém liga para ele trazendo um problema. Alguém tá lá ligando para ele pedindo socorro. Me ajuda, pastor! E nós temos que estar atento, irmão. No que eu posso ajudar o meu pastor? No que eu posso ser uma bênção para ele? No que eu posso ser um pastor para as pessoas que estão próximas a mim? Qual é o meu papel na igreja? O meu papel é de agregar? Não, mas eu não sou pastor. Não interessa. Se você está no meio da igreja, você tem a obrigação de ser um agregador. Muitas vezes, né, a gente está vendo lá o irmãozinho, não sei o quê, a gente vê que o irmão está lá nitidamente passando por luta, provação, não sei o quê, e a gente
Não liga de, muitas vezes, fazer uma oração pela pessoa, de dar uma palavra, de mandar uma mensagem para ela. E nós precisamos, irmãos, acima de tudo, não só cobrarmos os nossos pastores, mas ajudarmos os nossos pastores. O fardo deles é pesado. Vamos fazer com que os nossos pastores se sintam felizes de nos pastorear, de cuidar de nós, de estar ali disponível para atender a nós todas as vezes que nós precisarmos. Como é que eu posso ser um pequeno pastor? Porque todos, não interessa de que igreja que é um pequeno pastor. A Bíblia diz que quando se revelar o sumo pastor, aí, irmãos, só vai ter ovelha. Mas até lá, ele vai confiando que algumas pessoas cuidem do rebanho dele. E, para encerrar, eu vou lembrando aqui do apóstolo Pedro, né? O Pedro que era o mais intempestuoso, o Pedro que era o camarada que não era do Zelote, mas queria arrancar a cabeça do Malco quando foi prender Jesus. E eu começo a me lembrar de quando Jesus encontra Pedro na praia e ele faz aquela célebre pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro fala: olha, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus vai perguntar para o Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Jesus vai na ferida mesmo: Pedro, você tem certeza que você me ama? E aí o Pedro não tem nem coragem de responder que ama. O Pedro pega e diz para ele: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E ele sabendo, ele vai dizer para o Pedro: eu sei, Pedro, faz o seguinte, cuida, apacenta os meus cordeirinhos. Olha como que Jesus vai se pôr ao seu colégio apostólico. Olha, Pedro, uma outra passagem, Jesus vai falar para Pedro: olha, Pedro, quando tu te converteres, faz o seguinte, confirma os teus irmãos. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E é isso que nós temos que buscar todos os dias, em todos os momentos. Sempre podemos ser úteis, podemos ser agregadores, ser pessoas que ajuda e faz com que o fardo do pastor fique um pouco mais leve. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode colocar no grupo da EBD, que nós teremos o prazer de estar respondendo. Tenham um bom domingo e que Deus abençoe a todos vocês, no nome santo e poderoso de Jesus.